Salve Game Devs! Na aula de hoje a gente vai aprender como criar plugins e talvez até exportar esses plugins para o Godot Asset Lib. Vamos começar. Bem, primeiramente vamos começar com um projeto novo do Godot. E vamos aqui em Project Settings, em Plugins. Aqui em Plugins a gente pode clicar aqui em Create New Plugin. Isso já vai dar um template para o nosso plugin. O plugin de hoje que eu vou criar vai ser um plugin de label temporizada. Vamos chamar ele de timed label. E aqui vai ser em qual pasta vai ficar o nosso plugin. Isso é importante. Eu vou colocar aqui o mesmo nome. E aqui a gente coloca a descrição do nosso plugin. Vai ser uma label temporizada. Mas, se você quiser subir esse plugin para o Asset Lib do Godot, os requerimentos de um plugin para ser publicado no Asset Lib são que ele deve ter a descrição em inglês. É claro, você pode adicionar outras línguas também, mas tem que ter pelo menos uma descrição em inglês. Portanto, eu vou colocar aqui a descrição em inglês. Timed Label Plugin. Escrito errado, agora correto. Aqui você vai colocar seu nome como autor. Por exemplo, vou colocar Cianci. E a versão do seu plugin. 1.0. Qual vai ser a linguagem que você vai utilizar esse plugin? Você pode tanto colocar como GDScript, quanto colocar .NET. No caso aqui, o meu só vai aparecer GDScript, porque eu estou na versão do Godot que é apenas GDScript, não estou na versão .NET. Caso você esteja com a versão .NET, aqui vai aparecer as duas opções. Lembrando que plugins que forem escritos em .NET, no C Sharp, só vão funcionar na versão .NET do Godot. E falando em versão, devo dizer a vocês que recentemente saiu a versão do Godot 4.3. Eu já estou utilizando essa versão aqui para fazer essa aula. Recomendo vocês atualizar que já tem muita coisa legal, tiveram muitas mudanças boas nessa versão. Vou deixar aqui um link do vídeo do Clécio, que fez um ótimo review do que tem de novo no Godot 4.3. Mas agora, continuando com a aula. Aqui vou deixar selecionado o GDScript, já que é a única opção que eu tenho nessa versão do Godot. E aqui eu vou colocar qual é o nome do plugin. Eu vou deixar o mesmo, que seria plugin.gd. Esse vai ser o nome do script do nosso plugin. E aqui vai estar marcado como Activate Now e vai ativar imediatamente esse plugin. Vou clicar em Create. Com isso ele vai nos trazer esse script aqui, esse GDScript. Basicamente é quando o plugin é carregado, ou seja, quando ele dá o Enter Tree, e quando ele é descarregado. Aqui é onde a gente vai incluir todas as funcionalidades para carregar o nosso plugin. Porém, aqui não vai estar o código do nosso plugin. Aqui é apenas ele sendo carregado. Vamos voltar aqui. Vocês vão notar que ele criou uma pasta Add-ons. Essa pasta é a pasta de plugins do Godot. E aqui, como eu nomeei como Timed Label, aqui também está a pasta do nosso plugin e o nosso script. Também tem esse plugin CFG, que é justamente aquelas informações que a gente incluiu lá, mas não tem o código do nosso plugin. Para isso, a gente basicamente pode vir aqui e criar um novo script, que vai ser justamente o código do nosso plugin propriamente dito. Vou chamar ele de Timed Label. Pronto, agora eu tenho um script para o nosso plugin. Esse Timed Label, eu já tenho o código dele aqui. Eu não vou reescrever aqui porque não faz parte do escopo da aula. Mas basicamente ele é uma extensão da label que exibe o texto temporizadamente. Depois eu vou fazer uma demonstração desse plugin. Eu vou aqui no meu outro Godot e vou simplesmente copiar o código que eu tenho lá para cá. Assim a gente não deixa a aula muito longa. Basicamente ele é um código, é uma label que vai estender da label, isso é importante, ou seja, ele herda de todas as propriedades de uma label e adiciona elementos novos, adiciona funcionalidades novas. Caso você não saiba o que é isso, eu recomendo assistir a aula anterior, que eu falei um pouco sobre a orientação a objeto e os princípios de orientação a objeto, que foi a aula sobre Solid. Bem, continuando essa aula, vamos agora voltar aqui para o nosso plugin.gd. Aqui é onde nós faremos a carga do nosso plugin. Nessa Enter Tree, a gente vai adicionar a seguinte linha: Add Custom Type. Isso é para a gente adicionar um tipo customizado. Aqui nós vamos nomear esse tipo, Timed Label. O segundo parâmetro é qual é a base desse tipo. No caso, vocês lembram que eu estendi de label. Isso é importante também. O
terceiro parâmetro é onde está o script do nosso plugin. Basicamente, a gente vai fazer um preload e carregar o nosso plugin, que no caso é timedLabel.gd. Temos aqui, por último, um último parâmetro opcional, que é o ícone do nosso plugin. Esse também eu já tenho ele pronto aqui. Eu vou pegar ele aqui, eu fiz um FCBG baseado nos ícones do próprio Godot. Caso vocês não saibam, vocês podem baixar o repositório oficial do Godot e utilizar os ícones, alterar esses ícones e outras coisas do código do próprio Godot. No caso aqui, eu baixei o ícone do label e, utilizando o Inkscape, eu alterei para fazer o ícone do timedLabel. E, do mesmo jeito, continuando, podemos aqui vir no preload, fazer um preload desse ícone, que é o timedLabel.svg. E aqui eu vou dar, tá faltando aqui um tab. Pronto. Com isso, nós temos a carga do nosso Custom Type. Uma coisa que precisamos fazer também é quando ele é descarregado. Do mesmo jeito que tem o Add Custom Type, nós temos o Remove Custom Type. Nesse caso aqui só tem um parâmetro, que vai ser o nome do nosso Custom Type, que é Label. E para o nosso plugin, basicamente é isso, que é um plugin mais simples, ele não tem elementos. Mas dentro desse plugin.gd, a gente pode, inclusive, adicionar cargas em singleton, adicionar funcionalidades, a interface do Godot, tem várias outras coisas mais avançadas que não estão no escopo dessa aula. Vamos agora partir para a utilização desse plugin. Quando você vai postar, por exemplo, na AssetLib, um plugin, é interessante que você coloque junto do repositório que você vai enviar, você vai submeter, também um exemplo. Para isso eu vou criar aqui uma pasta chamada de example, que é bem interessante mostrar para os outros como utilizar o seu plugin. Aqui nessa pasta de exemplo eu vou criar uma nova cena. Como é um plugin de uma label, eu vou utilizar uma user interface, vou chamar de example. E vou abrir essa cena no modo 2D. Aqui temos ela. Eu vou adicionar aqui um rect, color rect, só para a gente ter um fundo. Vou colocar ele para preencher tudo. E colocarei, vamos ver, nossa, branco, uma cor é tão chato. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou mostrar um pouquinho como está uma coisa que atualizaram aqui no Godot 4.3, que foi o Shader Material, que ficou bem legal. Bem mais prático de usar. Vou aqui criar um New Shader, vou utilizar o Visual Shader. Perfeito. E está aqui, atualizado. É possível agora agrupar. Ele está com novas cores, um visual novo. Está bem mais legal esse daqui. Vamos lá. Primeiro eu vou adicionar aqui uma texture. O que eu estou procurando aqui é um texture 2D parameter, ou seja, um parâmetro de shader. Vou chamar ele aqui de noise. Do sample 2D eu vou fazer para ele virar um texture 2D. E desse texture 2D eu vou colocar aqui na cor. Pronto. Com isso nós temos a base do nosso shader. Agora, como eu coloquei isso aqui como parâmetro, quer dizer que aqui no meu inspector eu vou ter também aqui esse parâmetro. O que é que eu vou fazer? Adicionar aqui um noise texture. Vocês já notaram que eu gosto muito de usar noise texture, mas é porque é bem prático ele. 2024. 2024. Vou fazer bem rapidinho, já que isso não faz parte do escopo da aula. Adicionar um fast noise. Vou adicionar um gradiente para alterar essa cor, que é o nosso color ramp. E vou mudar isso daqui para, vejamos, azul claro. Vou fazer um céu. E deixar o restante branco. Vou mudar um pouco a proporção aqui de nuvens. Vai ficar um pouco para cá. Esse daqui, ó, tá bem legal assim. Vou adicionar aqui Fast Noise, e vou mudar só um pouquinho aqui a proporção. Deixar as nuvens maiores assim. Pronto. Legal. Temos as nossas nuvens. Vamos fazer uma textura de céu, mas tá meio parado, não é? Vamos fazer o seguinte. Já que estamos aqui, vamos usar um cara, alterar esse UV aqui. Nós temos um nó aqui chamado UV Panning, que é bem legal. Desse UV Panning, eu vou precisar pegar aqui a posição. Essa posição eu vou usar um cara chamado Compose Vector.
vector 2 compose, que ele vai juntar dois valores e juntar em um vetor de 2. Também tem o vector 3 compose, dentre outros. Você pode selecionar aqui 2, 3 ou 4. E o que é que eu vou fazer? Primeiro vou usar um cara chamado time. Esse cara traz o tempo do delta para cá. Como ele fica muito rápido, eu vou alterar ele da seguinte maneira. Como ele é um float, eu vou multiplicar ele. Multiplicar por quanto? Se eu quero diminuir ele, eu vou multiplicar por um valor menor do que 1. Vou colocar aqui, por exemplo, 0.2. Ele vai ficar 20% da velocidade que ele estava. E vou adicionar isso daqui para ele mover no eixo X. Veja que aconteceu isso daqui, tá vendo? Ele moveu e ficou um rastro. Por quê? Se você olhar aqui na nossa textura, ela está para não repetir. Eu vou vir aqui e habilitar a repetição. Ah, que bom. Agora sim nós temos as nuvens passando, mas veja que tem um recorte aqui. Esse é o recorte da textura. Tem uma propriedade aqui no nosso noise que é bem útil, que é o seamless, tirar a costura dele. Agora sim nós temos as nuvens passando. Bem, estou divagando, vamos voltar para a aula, que é demonstrar o plugin que a gente acabou de adicionar. Vou aqui adicionar mais um color rect, que vai ser a nossa caixa de texto. Essa daqui eu vou mudar só a cor mesmo, não precisa ter uma textura nela. Vou colocar aqui um cinza, vou colocar, melhor, preto e diminuir um pouco a opacidade. Ficou ali e vou posicionar esse cara lá embaixo, de um lado a outro, com uma certa altura. Aqui está, pronto. Temos aqui uma caixa de texto destacada. Agora sim, vamos vir aqui no nosso color rect e adicionar o nosso timed label. Veja que ele ainda não apareceu. Por quê? Eu criei ele, mas eu não carreguei. Então vou vir aqui, Project Settings, desligar e ligar ele de novo, porque como eu modifiquei ele, ele não sabia o que fazer. Recarregando ele, agora sim a gente vai vir aqui e ele vai estar aqui, nosso timed label com o ícone que a gente escolheu. Vou colocar aqui. Notem, isso daqui é normal acontecer. Veja que o ícone não veio para cá. Quando você reiniciar o Godot, ele vai aparecer aqui com o ícone. Eu vou cortar o vídeo agora, eu vou fazer um restart aqui no Godot, vocês vão ver que ele vai vir para cá. Pronto, agora que eu reiniciei o Godot, já veio com o ícone certinho aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui com esse rect, eu vou vir aqui e vou dizer que vai preencher tudo. Eu vou deixar aqui uma margem aqui do lado, para ficar junto. Aqui, pronto. Perfeito. Agora, vamos para as propriedades do nosso timed label. Primeiro, ele é um label, então ele tem tudo que uma label tem, incluindo o texto. Vamos adicionar aqui um texto qualquer. Testando o plugin timed label. Veja que ele funcionou como qualquer outra label. Mas, quando eu rodar, ele vai apresentar a lógica que eu incluí nesse plugin. Vou colocar aqui para rodar a cena. Vocês veem que o texto não existe. Por quê? Porque ele não foi temporizado, não foi startado. O que eu vou fazer aqui? Colocar um auto start. Pronto, agora sim vai funcionar. Pronto, o texto vem aparecendo de acordo com o que você escreveu. E você pode configurar para ficar mais rápido, mais devagar. É um plugin bem simples que eu criei só para essa aula mesmo. Mas eu vou mostrar como pegar esse plugin e mandar lá para o AssetLib. Vamos lá. Depois que você fez o seu plugin, fez um bom exemplo mostrando como funciona ele, chegou a hora de você mandar ele lá para o AssetLib. Para isso, você tem que seguir alguns requisitos. Primeiro, está em inglês, está funcionando, está testado em alguma versão do Godot, que você vai determinar qual vai ser essa versão, lá quando você estiver colocando o plugin, dentre outros lá. Eu vou deixar um link aqui na descrição, com toda essa descrição que a documentação do Godot dá para você poder fazer o upload de um asset para o AssetLib. Bem, aqui estamos no repositório que eu criei para esse plugin. Isso vai ser necessário, você realmente precisa colocar o plugin em um repositório, pode ser do GitHub, pode ser do Bitbucket, algum repositório público, para poder colocar esse plugin no AssetLib. Aqui eu já criei com todos os requisitos, com um README explicando como funciona o plugin, com imagens. Eu coloquei aqui, inclusive, algumas imagens para ser... É interessante, você precisa de uma imagem PNG para ficar de rótulo do seu plugin. Isso é bem interessante você colocar, você cria uma pequena arte ou simplesmente pode colocar o ícone do plugin que você criou também. E, é claro, você tem que ter uma licença.
Você vai escolher uma licença, o próprio GitHub, quando você escolhe a licença, ele já vai colocar aqui. Essa licença tem que se chamar license, do jeito que ele já vem aqui, e dentro dela tem que ter aqui o copyright. Essa é uma das requerimentos para você subir lá. Tem que ter um git ignore para também não subir coisa que não deve, e tem que ter um git attributes. Isso daqui são recomendações. E é claro, tem que ter o ícone e o plugin em si. E esse plugin tem que estar dentro da pasta add-on, dessa maneira aqui. E é claro, opcionalmente, porém é bem recomendado você ter o exemplo de uso, do jeito que está aqui. Vamos agora para a página do AssetLib do Google. Eu vou deixar aqui na descrição o link para lá. Bem, essa é a página do AssetLib. No caso aqui, você vai precisar se registrar e fazer um login, mas é bem simples. Você não precisa nem receber e-mail para isso. Eu vou aqui logar com minha conta Ciance. Aqui, pronto, estou logado no AssetLib. Quando eu estou logado, eu posso vir aqui em Submit Asset. Aqui estão todas as informações que você precisa colocar. Vai ser o nome do seu plugin, a descrição do seu plugin, seja bem claro sobre o que ele faz, é bem interessante, não há limite de caracteres aqui, então quanto mais você explicar, melhor. No meu caso aqui, eu coloquei uma cópia do README. Qual é a categoria desse plugin? Se ele é uma ferramenta 2D, 3D, se é um shader, se é material, ou simplesmente é um tools. No caso aqui eu coloquei como tools esse. E qual é a licença dele? Aqui você vai selecionar a licença que você escolheu lá no GitHub. No caso que eu escolhi foi a MIT. O repositório, o host, qual é o tipo dele? Esses são os que ele aceita, GitHub, GitLab, Bitbucket. Colocarei aqui como GitHub. E qual é a URL do seu repositório? Aqui eu coloquei o caminho todo. Aqui ele deixa claro, não é o que termina .git, que é aquele que você faz o clone. Não, é só até o nome do repositório, ou seja, organização, repositório. Qual é a página de issues? Geralmente ela vai ser o mesmo endereço /issues, que é onde as pessoas poderão reportar problemas, reportar bugs sobre o seu plugin. É interessante você colocar aqui, é opcional, mas é bem recomendado. E é claro, qual é a versão mínima que o Godot rodou. No caso desse plugin, eu testei até a 4.1. Acima da 4.1 ele funciona. Não testei com a 4. Qual a versão do seu plugin? 1.0. Ou a versão que você colocar. E qual é o commit? Isso daqui é importante. Vamos voltar lá no repositório. Se vocês olharem aqui, do lado na página principal do código do seu repositório, aqui vai ter os commits. O AssetLib vai usar esse commit para montar de onde ele vai baixar o código, de onde ele vai baixar esse plugin. Então, você pode vir aqui no seu último commit, clicar aqui em copiar, voltar lá no AssetLib e colar aqui qual é esse commit. E aqui qual é o endereço do ícone. Lembrando, o ícone tem que ser PNG ou JPG e tem que começar com raw, ou seja, voltando aqui no repositório, vamos aqui no código, você vai poder acessar esse endereço, por exemplo, aqui coloquei em imagens, aqui está o PNG dela. Se você usar esse endereço aqui, ele não vai funcionar, porque ele não tem o ponto .raw. Mas se você clicar aqui com o botão direito e abrir imagem uma nova guia, você vai ver que ele tem aqui, ó, .raw, GitHub User Content e tal. Utilize esse endereço aqui para colocar lá. Na própria documentação do Godot tem explicando tudo isso que eu estou falando para vocês. E é claro, opcionalmente você pode adicionar vídeos com o link do YouTube ou o link de alguma imagem, que são apenas os previews desse repositório. Eu vou deixar nenhum marcado aqui e fazer o submit. No caso aqui eu não vou fazer o submit porque eu já fiz um submit desse assets antes. Vou até aqui e ver aqui My Pendings. Nesse momento ele está pendente, ele não foi ainda para o AssetLib. O plugin que você faz o submit aqui vai passar por uma revisão pelos moderadores do Godot para entrar ou não no AssetLib. Isso pode demorar um tempo. Quando você estiver vendo esse vídeo, esse meu plugin pode ter sido aprovado ou pode ter sido rejeitado. Caso ele seja rejeitado, ele vai dizer por que foi rejeitado. E você pode alterar, fazer alterações e fazer o submit mais uma vez. E caso ele seja aprovado, ele já vai estar disponível lá no AssetLib. Ele vai avisar você pelo e-mail que você cadastrou e também aqui no seu painel aqui do Asset Library. E hoje aprendemos como criar um plugin e como fazer o submit desse plugin para o Asset Library do Godot.
É bem interessante você utilizar plugins, sempre que você vai criar um jogo, você ter esse repositório de funcionalidades que você vai criando e reutilizando. E se você fez uma funcionalidade legal, é bem interessante você compartilhar essa funcionalidade com a comunidade, para assim a comunidade de Godot ficar cada vez maior e reunir cada vez mais game devs. Por hoje é só, e todos os links dos repositórios e que eu mencionei nesse vídeo estarão na descrição. Espero que tenham gostado e se gostou, deixe um like e considere se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. E até o próximo vídeo.